Evangelhos, Lucas é o único que ressalta o fato de que Jesus não é apenas um líder judeu, Jesus também é o Salvador do mundo. Todos os povos eles mostram que a salvação é algo universal, diferente da mentalidade de Mateus, que escreve para os judeus que tem uma questão mais pessoal, mais nacional. Lucas usa duas palavras distintas para Jesus e só ele faz isso de forma proposital, é intenso. Lucas chama Jesus de Sóter, Salvador, e todos os outros evangelhos também utilizam essa mesma palavra, mas Lucas é o único que associa Kyrios, que é Senhor, aquele que é dono do servo, dono do escravo, aquele que comprou. Então, intencionalmente, Lucas descreve Jesus como Senhor Salvador. Não é apenas Salvador, alguém que nos redime do inferno, naquela vida perdida, nos liberta do poder do pecado, do mundo, mas Ele também é Senhor. Durante 18 vezes, Ele associa Jesus, Salvador e Senhor. Isso deixa claro para a gente que nós pertencemos a alguém, e Lucas é intencional porque ele apresenta Jesus como o homem perfeito, como o Messias esperado, mas também como o Senhor soberano. Isso fica claro. Por que isso é importante? Porque se Jesus é Senhor soberano, Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é o padrão. Então a mensagem dele deve ser a nossa mensagem. O modelo de Jesus deve ser o nosso modelo. É interessante que nesse evangelho, Lucas é o que mais destaca a vida de oração, a importância da oração. Faz muitas referências sobre oração, deixando para a gente claro que a oração é indispensável, não só para a missão, mas para a vida cristã. E aí nós lemos um texto de Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2, que tem por tema rogai ao Senhor da Seara. Mas eu gosto de pensar que todo texto tem um contexto. Capítulo 9, versos 57 ao 62, depois você lê com calma, você vai perceber que Jesus está convidando pessoas para fazer parte do grupo, para fazer parte da missão. São 3 candidatos, um se oferece, o outro é convidado. Interessante que são 3, um tem motivação errada, quer seguir Jesus e Jesus já dá a resposta, as raposas têm onde dormir, os pássaros têm ninho, o filho do homem não tem onde repousar. Se você vem a mim interessado em coisas secundárias, esqueça. Motivação errada. O segundo tem uma ideia de protelar, de deixar para depois. Olha, eu quero enterrar meu pai, depois eu vou. E o terceiro candidato, eu estou citando Lucas 9, 57 a 62, o terceiro candidato é um que não sabe prioridade, não entende, ele diz assim, deixa primeiro eu despedir dos meus pais. Ele não entendeu a urgência do chamado, a urgência da missão. E é interessante que o texto que nós lemos diz assim, depois disso o Senhor designou outros 70 ou 72, dependendo da versão. Eu quero analisar um pouquinho esse primeiro verso. Interessante que a obra de Deus conta com candidatos, mas não depende dela. Se você não se levantar, se você não for, Deus é o Senhor da missão, Ele vai levantar outro e a coisa vai acontecer. Isso a gente vê na história da igreja acontecendo diversas vezes. Mas a palavra designou que Lucas usa, ela tem uma ideia muito forte para a gente e traz uma palavra que é autoridade. Por que, pastor, autoridade? Porque o verbo designar tem a ideia de chamar, levantar para empossamento de autoridade. É quando você levanta alguém e dá a ele a autoridade delegada para cumprir algo. Então guarde bem essa palavra, autoridade. Jesus, depois desses 3 candidatos, ele chamou e deu autoridade para 70 ou 72. Lucas é muito específico e muito cuidadoso no seu escrito. Tem um porquê, o número 70, tem um porquê disso. Se você abrir a sua Bíblia, eu até gostaria que alguém, por favor, abrisse e lesse para a gente Números, capítulo 11, versículo 16. Esse número 70 faz uma alusão tanto a Gênesis 11, a história da Torre de Babel. Quando Deus cria o homem, Ele diz assim, olha, seja fértil, multiplica, encha a terra, e o propósito desse homem que não tem pecado, antes da queda, é povoar toda a terra com gente que ama, obedece
teme e adora a Deus. O pecado vem e estraga isso, e a gente vê no capítulo 3 e no capítulo 11 de Gênesis, a gente percebe que no capítulo 11 o povo está unido e eles dizem: vamos construir uma torre. Estou citando a Torre de Babel, Gênesis 11. Vamos construir uma torre para que o nosso nome seja conhecido e não nos espalhemos. Tudo aquilo que Deus havia dito de forma contrária. Olha, torna o meu nome conhecido, se esparrama e enche a terra. O resultado do pecado é isso. E aí, por que esses 70? Porque na Torre de Babel, estudiosos falam de 70 línguas distintas. Quando Lucas escreve o número 70, ele está falando da universalidade dos povos. Quando ele fala o número 70, 72, era o número necessário para se constituir um sinédrio. Quem encontrou números 11, versículo 16, por favor. Aconteceu o que? Esse versículo 11. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, os trará perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então, escute bem: designar líderes, pessoas autorizadas por Jesus para exercerem influência. Guarde essa palavra, autoridade. Essa palavra designar, e o número tem esse peso de trazer para a gente a ideia central de um povo que tem a autoridade de Jesus para proclamar, para liderar esse movimento onde o nome do Senhor seria conhecido e glorificado em toda a terra. O texto fala também que é para ir de 2 em 2. Aqui a gente fica claro, irmão, ministério é sempre plural, nunca singular. Quem serve, serve a alguém. Quem serve é chamado por alguém que é Senhor. Nunca é singular. Lucas está falando de trabalho em equipe. Então você tem aí a segunda palavra. A primeira palavra, autoridade. Segunda palavra, trabalho em equipe. E ele diz assim para os discípulos: vá adiante dele a todas as cidades e lugares para onde Jesus estava prestes a ir. Ir adiante de Jesus, preparar o caminho para o Messias, para o Mestre. Fala da representatividade, terceira palavra. E nessa palavra eu me sinto muito honrado, porque nós estamos representando Jesus. Isso é ser embaixador, porque Paulo deixa muito claro para a gente que nós somos representantes do reino. E aí a gente tem algumas palavras: autoridade, trabalho em equipe, representatividade, honra, privilégio. A oração então é um convite deste Deus soberano a nos envolver com Ele e com a sua missão. Apesar da agenda ocupada, e eu penso que Jesus foi o homem que tinha a agenda mais ocupada de todos nós, ele investiu tempo em oração. Jesus começa com oração e termina na cruz orando. A vida de Jesus é uma vida constante de oração. Ele se retira sozinho no monte, no deserto. Jesus, ele se separa dos discípulos, às vezes chama os discípulos, mas Jesus é um homem intenso em oração. Jesus estabelece este modelo, oração, antes de qualquer coisa. E o versículo 2 diz assim: lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Meus irmãos, algumas verdades bíblicas me fazem pensar por que Jesus está dizendo aos discípulos, se ele mesmo disse que o trabalho é muito, que tem pouca gente. Por que ele pede para os discípulos: pede para mim que eu envie, se ele sabe que tem uma necessidade, se ele sabe que há uma falta? Por que é que Jesus pediu isso? Por quê? O trabalhador não pode ser qualquer um, é ele que vai capacitar esse trabalhador. E ele poderia simplesmente levantar a quantidade necessária e suprir o trabalho. O trabalho é dele, não é verdade? Há um porquê de Jesus que sabe que é muito trabalho, sabe que tem pouca gente, e ele poderia, como Senhor soberano, levantar a gente necessária, mas ele diz: pede que eu envie. Seria isso. Trabalho em equipe.
Cooperadores de Deus. Ele sabe das necessidades do campo, mas Ele conta com essa parceria, onde nós vamos pedindo aquilo que Ele sabe que é necessário. E aí, isso traz para a gente algumas reflexões. Mostra que o trabalho é difícil, é intenso, é laboroso, é cansativo. Jesus compara a figura da evangelização do mundo com a colheita de uma grande plantação. É interessante que ele faz uma advertência. Essa advertência deve fazer-nos voltar para as Escrituras e pensar o que é que Jesus está chamando a atenção, o que é que Jesus está advertindo, o que é que ele está tentando mostrar. E a gente percebe que a primeira dessas três verdades, é que a seara é grande. Há muito trabalho a ser feito, irmão. O desafio é maior do que a gente, maior do que as nossas habilidades, maior do que os nossos esforços. Pode mandar, meu irmão, o tanto de gente que você quiser, ainda teremos muita coisa para fazer. Não é verdade? Se fosse uma comitiva lá de 100 pessoas para te ajudar, seria suficiente para tudo? Não. Porque Jesus já disse, é muita coisa. A seara é grande. O tamanho da tarefa diz que o trabalho é difícil, é muita coisa a ser feita. Fica claro, Jesus está dizendo para aqueles discípulos, vocês não darão conta. E isso me chama a atenção, porque às vezes percebo que tem muita gente cansada e sobrecarregada, tentando dar conta daquilo que Jesus disse. Você não vai dar conta. Eu chamo isso da síndrome do Messias. E quando, como diretor e pastor, eu recebo muita gente cansado do ministério, pensando em insistir, às vezes em conflitos, né? A gente vai ouvindo e vai percebendo, está tentando fazer aquilo que não tem condições de fazer. Está queimando energia para aquilo que Jesus disse, você é muita coisa, cara, você não vai dar conta. Não tente sozinho. Isso é uma verdade, como missionários, como obreiros, servos do Senhor, a gente precisa deixar isso muito claro. Nós precisamos de ajuda. E essa primeira ajuda vem do Eterno, vem do Pai. Precisamos de parceiros ministeriais, é evidente, claro. Isso deixa claro a nossa dependência absoluta de Deus e de parceiros para que a tarefa seja concluída. Trabalha a nossa humildade em reconhecer que não podemos, não damos conta sem a ajuda dele e sem a ajuda das pessoas que ele vai trazer. Eu tive a experiência aqui de orar durante alguns meses e Deus, pedindo para Deus, Senhor, me ajuda, que o vale é grande, a área da escola é muito grande e aqui a gente faz de tudo. Vocês sabem, né? Lá foi construído pelos alunos, centro de oração, carregando tijolo, não mudou muito. Bom, não mudou muito. Os princípios são os mesmos. E às vezes eu saía com a máquina para roçar, para capinar, fazer jardinagem, para fazer reforma e eu orei alguns meses, bastante meses. Senhor, envia alguém para me ajudar, envia um parceiro, alguém que goste de trabalhar para o Senhor. E Deus mandou. Um casal muito abençoado. E quando eles vieram, eu fiquei, aleluia. Deus, que bênção, glória a Deus. Foram passando os dias e eu fui percebendo que o irmão Max era muito diferente de mim. Tinha toda a competência profissional. Canador, pedreiro, só não mexia quando ele estava mais roçado. Me ajudava muito, pintor, muita coisa nós dividimos. Mas eu comecei em algum momento a olhar para o irmão Max e pensar, Jesus, será que foi o Senhor mesmo que mandou? Porque ele era muito diferente. E por ele ser muito diferente, algumas coisas geravam conflito. Graças a Deus que isso não acontece com vocês. Só acontece comigo aqui na nossa escola, né, pastor Alex? Isso não acontece com o Rio de Janeiro. E eu comecei a me questionar, falei, Senhor, será que foi mesmo o Senhor? Em um determinado momento eu tive que entender
que cada trabalhador é individual. E se eu estou orando, Ele sabe quem me envia, eu preciso da humildade de reconhecer o valor e a importância do outro. Esse texto mostra para a gente que dependemos de Deus e precisamos da humildade para aceitar o outro como ele é. Porque se Pai, Deus, o Senhor o aceitou e o chamou, colocou na sua obra, quem sou eu para dizer não? Esse texto nos traz essa reflexão, essa dependência, essa humildade. Eu tive que aprender, tanto eu como o Marx, teve que aprender a lidar, sabendo que dependemos de Deus e uns dos outros. Não vamos conseguir sozinhos. A seara é muito grande. Segunda verdade é que tem pouca gente trabalhando. Então não dá para excluir aqueles que chegam para somar, ainda que tenham as suas diferenças. E aí, meus irmãos, a Missão Antioquia vive uma mescla de gerações. Ontem à noite eu estava passando aqui, ouvi falando de gente que tem 2 anos, gente que tem 5 anos, gente que tem 10 anos de ministério, 25 anos de ministério. Como é que convive? Tem pouca gente para trabalhar, tem que aprender a conviver. Não dá para descartar, não dá para desprezar o trabalho do outro, porque tem pouca gente trabalhando. E o que me chama a atenção é que Jesus falou aquilo que o pastor Anchieta deixou claro. Ele escolhe trabalhador, não espectador. Jesus já avisou, é muita coisa e tem muito trabalho. Irmãos, eu às vezes vejo aqui no meio dos alunos gente que até ora para que o Senhor envie outro, porque ele não quer descansar. Ele não quer se afadigar com as coisas. Senhor, está precisando lá em Moçambique, envia o João, envia a Maria. Porque eu percebo que cada vez mais a falta de consciência de que seremos gastos, teremos que dar a nossa vida, investir o nosso tempo, e às vezes tudo que temos e somos, para ver o nome do Senhor sendo glorificado. Cada vez que passa, cada geração que vem vindo, eu noto que falta consciência de que é muito trabalho, que não dá para dar metade, é tudo da nossa vida em prol do reino. É muito, de fato. O texto fala de trabalhadores, gente comprometida, gente séria, gente engajada. Ele está comparando a colheita com uma grande plantação. É o trabalhador rural que não tem medo de calejar as mãos. Imagina se você planta e fica com preguiça de colher, fica com preguiça de levantar cedo, dormir tarde, às vezes passar a noite acordado, que essa é a realidade de alguns de nós, resolvendo problemas pontuais, situações difíceis. E eu particularmente percebo que cada vez menos há esse interesse em deixar-se se gastar na obra de Deus. É uma tentativa de conciliar o meu conforto, que Jesus deixa claro. Cara, você vai ralar muito. Quando chega aluno aqui, eu já falo, filho, vamos ler aqui a Bíblia, vamos entender algumas coisas antes da matrícula, para você não ficar vendido na história. A maioria fala assim, pastor, o senhor vai me desanimar. Não, eu vou te deixar consciente. Sim, não, nego, não dá para brincar. Depois que matriculou, já era. Por quê? Porque Jesus estava dizendo isso. Gente que não quer cansar. Ele está chamando trabalhadores. Trabalhadores. E nesse sentido, meu irmão, eu volto para a oração. Às vezes que eu mais sinto cansaço, às vezes que eu mais sinto desgaste, eu percebo que meu nível de oração diminui. Na tentativa de fazer, de dar conta, eu começo a trabalhar, esqueço de oxigenar a minha alma na oração. Eu esqueço de alimentar o meu espírito na oração. Sabe por quê?
Jesus nos chamou e Ele disse que o fardo dele é leve. Então, se está pesado demais, está faltando oração. Porque na oração eu tenho a terapia do desabafo. Na oração eu tenho o oxigênio, eu tenho o alimento, eu tenho a renovação. Você trabalha cansado, você deita no travesseiro cansado, mas com uma satisfação plena em Deus, porque você sabe que faz parte de uma obra maior do que você, algo que o Criador está fazendo no mundo, e você deita cansado, dorme o sono do justo, se levanta aleluiado, pronto para outro dia de trabalho. Isso é oração. A oração tem esse poder, tem esse efeito. A palavra diz que os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão. Nós podemos mais quando gastamos tempo orando. Lutero disse algo para os seus alunos. Ele disse: ora et labora. Ore como se tudo no mundo dependesse absolutamente de Deus. Depois que você orou, trabalhe como se tudo dependesse de você. É conciliar, equilibrar vida de oração e trabalho, porque ele já disse, tem pouca gente trabalhando, já que você foi chamado e aceitou, disse: eis-me aqui, amiguinho, você vai ficar cansado. Mas essa consciência nós precisamos resgatar da necessidade da oração. Parece que Jesus dá uma tarefa aos discípulos que eles não podem cumprir sem a ajuda do próprio Cristo. Irmãos, eu fico pensando que se fosse na nossa geração, essa geração mais nova, eles diziam assim: vou nem tentar, o senhor já está falando que é muita coisa e tem pouca gente, eu nem vou. Mas ele dá o caminho, ele dá a resposta. Ele diz assim nessa mesma frase: rogai, peça, suplique, implore. A verdade é que esse texto mostra que, apesar de sermos chamados para trabalhar para Ele, não podemos trabalhar sem Ele. Por quê, pastor? Está escrito em Marcos capítulo 3, versículo 13: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que Ele quis, os quais vieram para junto dele. Nosso primeiro chamado não é para fazer, ainda que seja muita coisa para fazer, ainda que estejam poucos. A nossa motivação não pode ser aqueles campos que ainda não foram alcançados. A nossa motivação primária não pode ser a necessidade de trabalhador. A nossa motivação é Ele. Chamados por Ele e para Ele. Jesus nos chamou para estar com Ele antes de fazer qualquer coisa para Ele. Vou confessar para você, como disse Eliette, a gente aprende a fazer no automático, a gente faz muita coisa, o ser humano tem esse trem chamado psicoadaptação, né, pastor Alex? A gente começa a fazer algumas coisas no automático e a gente vai ficando tão bom, vai ficando tão fera nas coisas, que a gente fala assim: ah, Jesus, pode deixar comigo, deixa que eu dou conta, deixa que eu sei fazer, deixa que eu posso. O que Jesus está dizendo para os discípulos: eu estou te dando uma tarefa, mas nem se atreva a fazer sem mim. Não se atreva, porque você vai se quebrar. Nem pense nisso. Nós vamos juntos. Oração é isso, é caminhar com Deus. Oração é esse convite para estar com Ele e ouvir dele qual é a agenda do dia. Oração é esse convite, é esse ensino que Jesus traz para a gente. Fica claro a dependência dele, a necessidade de comunhão com ele para cumprir o chamado dele para a glória dele. Não tem a ver com a gente, irmão, tem a ver com ele. Isso é o ensino que Jesus traz para a gente. Vocês lembram das palavrinhas? Quais foram as palavrinhas aí que vocês anotaram no versículo 1? A gente extraiu aí. Primeira é autoridade. Segunda, trabalho em equipe. Terceiro, a gente representa alguém. A autoridade só vem de quem tem comunhão. Quem está firmado,
está ativo na vida de oração. Eu sei por experiência própria. Algumas vezes, como disse, a gente vai trabalhando, e a gente percebe o cansaço, a eficácia e a eficiência diminui, que antes você fazia com facilidade, fica mais difícil. Antes as coisas fluíam, agora o computador desliga na hora que não é para desligar, a impressora falha na hora que não é para falhar, o ônibus atrasa, avião perde. As coisas começam a enroscar. Por quê? Porque se não estivermos com Ele, se não estivermos na dependência da oração, nele não tem autoridade. Não dá para dizer levanta e anda em nome de Jesus. Não dá para dizer para o diabo arreda de Satanás em nome de Jesus, que as portas do inferno não vão prevalecer. Não dá para dizer porque não há comunhão. Só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. E Jesus disse: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Portanto, temos autoridade quando estamos com Ele. Oração é isso. É um fluxo que recebemos de autoridade para exercer o ministério na companhia dEle, na autoridade dEle, para a glória dEle. Trabalho em equipe, não só com os nossos irmãos, mas com Ele. É o Espírito Santo quem convence. Então, se a gente prega, mas o Espírito Santo não atua, são palavras vazias que não produzem efeito. É na dependência dEle, é na parceria com Ele. Perceba que Marcos termina e o texto é que havia curas, milagres, salvação, e o Senhor cooperava com eles. Trabalho em equipe. É a representatividade e essa honra que temos. Oração não é apenas por causa da necessidade do campo. Oração não é apenas a necessidade de novos missionários, de novos pastores comprometidos com a missão de Deus. Oração, antes de tudo isso, porque tudo isso tem um valor, é uma necessidade pessoal. Muitos missionários começam bem e terminam mal. Muitos pastores começam bem e terminam mal. Por quê? Porque aprende. Porque fica fácil, a gente entra no automático e esquece daquilo que é prioridade. Oração é prioridade. Precisamos de pessoas que voltem a acreditar na oração e tenham vida de oração. Escute, Cepal fez um estudo alguns anos atrás. 70% dos pastores não leem a Bíblia. Eles leem para fazer os seus estudos. 80 e poucos por cento não tem vida devocional. Porque nós aprendemos. No curso teológico a gente aprende a pregar, extrair os textos bíblicos, a gente aprende homilética, comunicação, a gente aprende um monte de coisa. Mas a gente esquece do essencial. Vida de oração. Eu citei Marcos 3. Jesus escolheu para si. Nosso primeiro chamado é estar com Ele.